Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje continuamos a olhar para o livro de Jó e estamos no capítulo 18. Nós temos aqui novamente o amigo de Jó, chamado Bildad, descrevendo, a sorte dos ímpios, aquilo que vai acontecer àqueles que não querem saber de Deus. Nós vamos observar novamente como ele, não contribui em nada para ajudar a vida de Jó. Antes, pelo contrário, vai continuar a dizer palavras duras e que ofendem a pessoa de Jó, que está a sofrer de uma forma tremenda. É exatamente por isso que se costuma dizer que é preciso ter uma paciência como a de Jó. E efetivamente era preciso uma grande paciência para poder ouvir tudo aquilo que Jó ouviu depois de todo o sofrimento que ele estava a ter e mesmo assim manter uma certa calma diante destas circunstâncias. Então estamos no capítulo 18, no verso 1 do livro de Jó, e vamos passar a ler estes textos da palavra de Deus. Diz assim: Então respondeu Bildad, o suíta: Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Então estão aqui, agora a tentar argumentar com Jó, dizendo, então parece que não consideras a nossa capacidade, será que não tens em consideração toda a nossa sabedoria? E de alguma forma estas palavras aqui sentem que Jó é alguém que não está a considerar as palavras destes seus amigos, mas ao mesmo tempo Jó está a viver um período terrível e estes amigos não estão a ter efetivamente consideração por aquilo que Jó está a viver. Bildad, que está a falar com Jó pela segunda vez, sente-se ainda ofendido, achando-se injustiçado de alguma forma pelas palavras de Jó. E diz com uma certa ironia e desprezo a Jó: Ó tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-á as rochas do seu lugar? Bildad aqui fala com ironia, dizendo ao Jó, tu és praticamente algo insignificante. Que diferença é que vai fazer a tua presença na terra? No fundo é isto que Bildad está a dizer, por outras palavras. E ele prossegue: E na verdade a luz dos perversos se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará. Ele continua com grandes filosofias sobre aquilo que vai acontecer àqueles que não seguem os caminhos de Deus. Pensa ele nas suas afirmações que aquilo que ele está a dizer são grandes verdades e acrescenta: porque por seus próprios pés é lançada na rede e andará na boca do forte. Bildad aqui pensa descrever a sorte dos ímpios. E nesta categoria ele inclui a pessoa de Jó, o seu sofrimento, a sua tragédia. Era para Bildad uma prova clara de que Jó não era um homem reto, justo e temente a Deus. A circunstância que Jó estava a viver, na opinião deste seu amigo, era a prova mais que clara de que Jó não poderia ser a pessoa que ele dizia ser. E o verso 9 ainda diz: A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra e a armadilha na vereda. Bildad descreve estes aspectos como o homem sendo, no fundo, de alguma forma, uma peça de caça. Ou seja, aquele que é perverso, a qualquer momento será então destruído. E se Jó então estava a ver uma circunstância destas tão aterradora, é porque certamente ele não era um homem justo, íntegro e temente a Deus. E o capítulo 18, verso 11 ainda prossegue: Os assombros o espantarão
e todos os lados, e o seguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, ao qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. Aqui é uma linguagem horrível esta que Bildad está a utilizar para a situação de Jó. Jó já estava numa situação de saúde extremamente debilitada. Ele estava com o corpo todo em chagas, tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens materiais. A sua esposa tinha dito amaldiçoa a Deus e morre. Portanto, ele estava isoladíssimo. E este homem continua a dizer: ok, o que te está a acontecer é porque tu és perverso. O que está a acontecer é porque tu és ímpio. O que está a acontecer é porque tu és maldoso. E ele prossegue a dizer: perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado aos reis dos terrores. E prossegue ainda: nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação, por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. Então ele está a dizer: ok, aquilo que aconteceu na tua vida, a perda dos teus filhos, a perda dos teus bens, tem a ver com o facto de tu seres um perverso, seres um ímpio, seres uma pessoa que não é de acordo com a vontade de Deus. E isto é tremendo. Essencialmente para alguém que tem vivido uma vida íntegra, uma vida diante de Deus, uma vida que o leva de alguma maneira a ser reconhecido pelo próprio Deus como um homem temente a Deus, um homem reto. E Jó sabia disto, ele sabia que tinha caminhado bem com Deus. Não havia razão nenhuma para estes amigos estarem a afirmar o que estão a afirmar. E não há dúvidas que aquilo que mais pode magoar uma pessoa é quando alguém traz difamação. Quando alguém traz uma palavra que não corresponde àquilo que a pessoa tem vivido. Alguém que é íntegro, reto, e é acusado de ser incorreto, de ser injusto, de ser, falto de bom senso e de equidade. Muitas vezes essas pessoas sofrem tremendamente, porque têm se esforçado na sua vida para serem pessoas íntegras, corretas, justas, sábias, e têm vivido pautados por esses valores. E quando essas pessoas ou inimigos vêm e difamam-nos, dizendo: não, o que estás a viver certamente tem a ver com a tua falsidade, a tua falta de integridade, a tua falta de espiritualidade, realmente são facadas tremendas que estas pessoas dão no caráter destes homens justos e tementes a Deus. E era o que estava a acontecer aqui com Jó. Jó, um homem bastante dedicado às coisas de Deus, diariamente ele oferecia sacrifícios pelo pecado dos seus filhos, ele tinha essa comunhão diária e intensa com Deus, e agora estes amigos estão a dizer: não, de certeza que aquilo que está a acontecer é porque tu és perverso, é porque tu és um corrupto, é porque tu não és íntegro, é porque tu és uma pessoa que tem vivido de uma forma contrária à vontade de Deus. Provavelmente de todas estas circunstâncias que Jó estava a viver, aquilo que talvez o mais feriu deve ter sido a perda dos filhos, o mal que a esposa lhe estava a causar, dizendo para ele amaldiçoar a Deus, e as palavras que estes amigos estavam a trazer. Pessoas que eram próximas, pessoas que o conheciam bem, estar a dizer que ele era um homem perverso, um homem que não respeitava a Deus, e por isso mesmo todos os males que ele estava a viver eram de alguma forma justos, porque ele não tinha um caráter de acordo com a vontade de Deus. Isto era tremendo para um homem que procura seguir e servir a Deus. E ele prossegue ainda nestas difamações a dizer: a sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filhos, nem posteridade entre o seu povo, nem sobreviventes alguns ficará nas suas moradas. Ele agora claramente está a dizer que os teus filhos morreram por tua causa. Os teus filhos morreram porque tu és um homem que não é íntegro. E isto deve ter doído profundamente a Jó. Jó que amava profundamente os seus filhos. Jó que se preocupava diariamente em levantar sacrifícios pelos seus filhos para caso eles tenham pecado, Deus os tivesse perdoado. Agora este homem vai impor em causa o amor até que Jó tinha pelos filhos, dizendo: se os teus filhos morreram, a culpa foi tua. Isto é terrível para alguém que está a passar por uma fase de luto. Estes amigos eram realmente amigos sem coração, amigos que eu não queria ter, amigos realmente que são alguém que é para estar longe deles,
pois têm palavras extremamente duras para com Jó. E o verso 20 ainda prossegue: no seu dia se espantarão os do Ocidente e os do Oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Ele prossegue nesta mesma linha de pensamento, dizendo que quem é perverso, quem não conhece a Deus, quem é inimigo de Deus é que efetivamente passa por estas situações, passa por estas circunstâncias. Então respondeu Jó: até quando afligirei a minha alma e me quebrantarei com palavras? Já 10 vezes me vituperaste e não vos envergonhais por injuriar-me? Jó agora pergunta: como é que vocês são capazes de continuar a fazer o que estão a fazer? Como é que vocês continuam a incomodar-me dessa maneira, a maltratar-me dessa forma como estão a fazer? O verso 4 continua: embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me erguis pelo opróbrio, sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas, pois, há trevas. É verdade que Jó revelou muito desespero, revolta, inquietação, mas nunca esse homem perdeu a fé, aquela fé firme e viva em Deus. Por isso nós queremos que, apesar das suas palavras terem sido palavras duras, palavras que manifestam incompreensão, desespero, ele nunca chegou ao momento em que ele dissesse amaldiçoou a Deus, como sugeriu a sua própria mulher logo no início. Jó ignorava de uma forma muito clara que Satanás estava envolvido em toda esta trama. Não sabemos ao certo que conhecimento teológico é que Jó tinha a respeito da ação de Satanás na vida do homem, mas ele realmente desconhecia efetivamente o que estava a acontecer. É verdade que Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus tinha um propósito muito claro para a vida de Jó, que era levar Jó um passo mais longe. E se Satanás tivesse todo o controle, certamente nem a vida de Jó ele teria poupado. É óbvio que Deus permite determinadas situações, dando limites claros àquilo que acontece nos seus filhos. É verdade que muitas vezes acontecem coisas que nós não entendemos, situações e acidentes que nos ultrapassam. Não temos resposta a dar a determinadas circunstâncias da vida, nem sabemos os porquês, mas podemos confiar no caráter de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó continua a falar e no capítulo 19, no verso 9, ele diz: na minha honra despojou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem em conta do seu adversário. Jó interpreta o seu caos de alguma forma desta maneira como acabamos de ler. Ele não compreende o que está a acontecer, ele não sabe o que é que Deus tem como planos futuros e ele simplesmente vê a sua ruína neste momento. E é normal que ele a entenda dessa maneira. O verso 12 diz ainda: juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim o meu irmão, que me conhecem como estranhos, e se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Não há nada realmente mais triste na vida do que quando nós necessitamos de um amigo e eles não estarem presentes. Então é possível que haja amigos seus que estejam a necessitar da sua ajuda, do seu apoio, do seu telefonema. Eu recomendava que você não esteja longe daqueles que estão necessitados, daqueles que esperam de si alguma coisa, daqueles que esperam de si um conforto, um consolo. Então não esteja longe daqueles que sofrem. Se há pessoas que necessitam de uma visita, faça essa visita. Se há pessoas que estão doentes e precisam de uma palavra de encorajamento, fale com elas. Se há pessoas que estão desanimadas e abatidas, esteja ao seu lado, chore com elas,
oro por elas. Se há pessoas que estão encarceradas, receba uma visita dessas pessoas, faça uma visita a alguém conhecido. Não desampare aqueles que estão necessitados. Jó sentiu-se profundamente desamparado porque os seus amigos que o poderiam apoiar na hora difícil desapareceram e ele se sentiu abandonado naquela altura. O verso 15 ainda diz: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Jó agora considera uma pessoa realmente estranha até para os seus próprios empregados, para os seus próprios servos. Elas olhavam para ele com desconfiança e não queriam nem aproximar-se dele. Era um estranho. E prossegue Jó a dizer no verso 16: chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. E efetivamente, quando uma pessoa está mal, todas as coisas estão mal. Quando a pessoa está bem, todos dão atenção, ouvem, dão, importância àquilo que é dito. E Jó está a dizer que quando as coisas correm mal, é que nem o empregado responde ao apelo que ele faz. E era realmente triste com a forma como Jó se sentia. O verso 17 ainda prossegue a dizer: o meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se me apegam à minha pele e a minha carne que salvei em mim só com a pele dos meus dedos. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Aqui Jó estava, a viver esta experiência e queria que ela fosse escrita num livro. E, efetivamente, ela foi. Deus fez de alguma forma a vontade de Jó, de deixar relatado esta experiência que Jó estava a viver. Ele estava a viver uma experiência única em que se sente desamparado por toda a gente, zombado pelas crianças. O seu estado de saúde era tal que havia um mau cheiro à sua volta. Era certamente uma situação inimaginável. E Jó se encontrava efetivamente nesta situação. O verso 25 ainda prossegue: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele em carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O Jó manifesta aqui a sua confissão de fé. Ele continua com a sua fé viva neste Deus poderoso para transformar o seu ser. Pois antes de nós vimos realmente no início que ele estava desanimado, abatido, dizia coisas que não faziam muito sentido, mas agora ele diz: ok, eu aguardo o dia em que me vou encontrar com Deus. Eu sei que o meu Redentor, aquele que me redime, aquele que tira a vergonha, aquele que paga o preço que eu deveria pagar. Esta ideia de Redentor é aquele que redime, é aquele que paga o preço que eu deveria pagar. E esse Redentor vive. Ele está vivo e eu o verei. Ele percebe aqui nesta frase que o seu relacionamento com Deus vai para além deste corpo mortal. Ele entende aquelas palavras que Jesus nos deixou no Evangelho de São João, capítulo 11, verso 25, onde diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele, ainda que não tem toda a compreensão plena do que está aqui implicado, ele compreende exatamente isto, que a sua relação com Deus pode continuar para além deste corpo mortal. Ele está desanimado, ele está abatido, ele está ferido efetivamente de uma situação extremamente grave. Os seus amigos o abandonaram, não tem relacionamentos. Ele realmente está num caos. Mas ele compreende que o seu Redentor vive e que a sua vida está nas mãos de Deus e que as coisas serão diferentes, mais que não seja,
após a morte. Então ele tem esta esperança, percebendo que Deus é quem transforma as situações, Deus é quem irá levá-lo à sua presença. Então ele permite levar-se por Deus. Ele está nesta situação não compreendendo o que aconteceu, mas ele sabe também que o seu Redentor vive. E esta é a esperança que eu quero deixar consigo neste momento. Que você possa se lembrar, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, que o seu Redentor vive. Possa dizer comigo: o meu Redentor vive. Eu tenho esta esperança de que os meus olhos verão o meu Redentor. E baseado nessa esperança, você prossiga no seu caminhar. Como eu já tenho dito, nós temos o privilégio de saber o final da história de Jó. Por isso você está a viver a situação, a circunstância talvez difícil, mas você não sabe o dia de amanhã. Por isso, fique firme, mantendo-se fiel neste Deus que vive, neste Redentor que está vivo, aguardando que o dia de amanhã seja transformado, seja melhorado pelo próprio Deus, para que você possa declarar como Jó declarou: agora os meus olhos te veem. Então, com esta palavra de esperança, você prossiga nesta caminhada difícil por esse vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque o Senhor está consigo. A sua vara e o seu cajado o consolam. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estas páginas da Bíblia e a ver aquilo que Deus está a fazer na vida de Jó e a permitir que aconteça na vida de Jó para o levar a um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.